Olá! Hoje nós começamos o módulo de Química pela terceira vez, o terceiro módulo. Esse experimento é ligeiramente diferente dos anos anteriores, sofreu algum upgrade e, ao mesmo tempo, tem uma série de aspectos envolvidos que são novos e eu tenho que detalhar um pouco mais. Este kit de Química, ele cumpre duas finalidades. Uma para vocês, como pessoas que vão utilizar o kit e vão aprender através da linguagem do kit as informações químicas que estão envolvidas, que são as reações químicas. E, ao mesmo tempo, tratando-se de um curso de licenciatura, o outro alvo também é vocês e os alunos, mas vocês agora como participantes, pessoas que vão levar adiante esse projeto e passar adiante a experiência que vocês vão receber hoje no ensino de Química. Por que tudo isso é importante? A Química é uma ciência incrível. Se vocês derem uma lida no roteiro, vocês vão ver tantas coisas lindas a respeito de Química, mas está enfrentando um problema muito sério, porque a Química, ao mesmo tempo, está sendo vinculada a aspectos de periculosidade, insalubridade, problemas de manipulação e até poluição. São coisas que nos fazem pensar um pouco sobre se vale a pena ou não ensinar Química em nível experimental. E a resposta é óbvia, imediata. Claro que vale, não há dúvida. A Química é uma ciência experimental e é altamente sensorial. A única maneira de aprender Química é fazendo, sentindo, captando a informação que sai do processo, das reações ou dos sistemas. Então a Química é sensorial. Não dá para aprender Química com lápis e papel ou no vídeo. Você tem que lidar com os componentes, sentir o cheiro, ver a forma, ver como elas se formam, sensoriar, vivenciar a Química. Isso é muito importante. Mas o que tem de novo nesse kit? Por que ele é tão especial e vai ser cada vez mais especial? Primeiro que ele pode resgatar essa imagem que aos poucos está se perdendo porque os laboratórios não são equipados para ensinar Química com segurança e com o custo, com baixo custo necessário para uma escola pública ou uma escola convencional. Então é necessário pensar num projeto onde o ensino seja de baixo custo, sem risco, sem problemas e continue interessante. Esse é o objetivo desse kit, vencer essas barreiras. Então, parte dessa coleção, Descobrindo o Mundo da Química, esta é a minha contribuição. São vários projetos de Química, Física, Biologia, Astronomia, Matemática, que têm a mesma visão de passar um pouco da ciência moderna e estimular a experimentação, mesmo num nível tão elementar, mas explorando o que está atrás da experimentação. O que seria? Os conceitos. A parte realmente racional da Química. Eu poderia transformar esse kit num espetáculo circense, fazer demonstrações, fazer muita fumaça, muita luz, mas isso não é ciência. A ciência é a capacidade de entender os fenômenos, de expressar na sua linguagem, de fazer previsões, enfim, de lidar com Química e não com demonstrações ou coisas mais mirabolantes. Não é esse o objetivo do kit. É justamente no fato de ser pequeno, miniaturizado, aqui que está o maior mérito desse kit. Ele foi feito para ser miniatura, para ser usado tanto em casa como no laboratório, em grupos, como quase uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira, porque por trás de cada experimento existe
todo o fundamento científico que foi passado numa linguagem bastante clara, em vários níveis, e através desses experimentos, a pessoa vai dominando aos poucos a linguagem da química e percebendo o sentido, o que elas representam. Então, esse é o kit da química. O Descobrindo o Mundo da Química fala de reações químicas neste módulo. E certamente eu não posso me esquecer do nosso Lavoisier. Foi com ele que tudo isso começou. Aqui nós temos Lavoisier, na foto em que ele festeja a queda do flogisto, o surgimento da química como uma ciência. Esse kit, eu não vou dizer que é uma evolução, ele é uma modernização de um experimento, de uma tentativa muito bem sucedida nos anos 60, 70, e que eu tive a felicidade de presenciar em parte no final dela, e que era justamente a produção de um material didático, aqui na USP, no campus da USP, para o Brasil inteiro, falando de reações químicas, e você podia comprar esses kits em bancas de revista, ir para casa, fazer experimentos, e aprendendo a química no contexto histórico, no contexto das reações, dos conceitos, e na vivência realmente. E por que é algo tão interessante, né, que aconteceu também na física, na biologia, em todas as áreas? Por que nós não temos esse kit hoje? Essa é a pergunta, né? Na física, a modernização não foi tão problemática, na biologia também não, porque são mais ferramentas, objetos, conceitos que você pode utilizar continuamente. Mas a química não, a química você faz uma reação e acabou, os reagentes se foram. Então tem um tempo de validade. Mas não é esse o problema mais sério. Antigamente, isso há 40 anos atrás, a química não se preocupava tanto com aspectos do cidadão, da segurança, do ambiente. Porque naquele tempo as nossas pressões, as nossas necessidades eram outras. Nós queríamos progresso, queríamos desenvolvimento, e o mundo todo não estava preparado para a questão ambiental, para a questão do indivíduo dentro do cenário científico. Isso mudou nos últimos 10, 15 anos. Este kit lidava com substâncias tóxicas em quantidades grandes, 5, 10 gramas, com ácidos concentrados, substâncias corrosivas, explosivas, coisas que hoje, nem no melhor laboratório de química, a gente evita de fazer isso, por causa do risco. Entretanto, o amador, aquele que estudava química, se interessava, lidava com essas coisas, sem muito receio, né? Certamente esse tipo de prática hoje seria proibitivo. Não há como fazer um curso de química nesses modos. Seria totalmente banido. E o que causa um pouco de susto é que a maior parte das escolas herdaram essa visão. Então, professores têm laboratórios, têm facilidades, mas não usam, não exercem a função de ensinar química experimental. Por quê? O medo de acidentes, medo de que a coisa saia do controle e também a falta de treino. Ele não foi treinado para lidar com isso num ambiente de ensino com segurança. Conclusão: os laboratórios ficam fechados, obsoletos, reagentes estragados, pouca utilidade. Então, apesar de nós, no passado, nós termos tido uma visão, uma situação muito privilegiada, que eu gostaria muito que voltasse, né? Hoje nós não temos, nós perdemos toda essa cultura, perdemos a nossa capacidade de exercer a química, de exercitar a química e transformar a química realmente numa ciência dinâmica, no ensino dela como uma coisa agradável, estimulante, porque não há laboratórios e não há centros que produzam material pedagógico. Então, esse kit foi projetado para isso, para vencer essas dificuldades. Este kit foi projetado para trabalhar em microescala, quantidades bem pequenas, que não ofereçam qualquer risco de segurança ou à saúde, sem perder a qualidade e a definição dos problemas. Então,
Então nós vamos observar todos os fenômenos que nós observaríamos num kit antigo, só que usando 1/1000 da quantidade que se usava antes. Lógico que o custo é muito menor, bem menor. Mas não é só isso. Esse kit foi inteirinho programado neste módulo para cobrir todas as reações químicas, de maneira que a pessoa, esgotando esse kit, pode dizer com segurança: eu entendo de reações químicas. Isso é muito importante. Então, segurança, conteúdo, são pontos importantes desse kit. E preço, certamente, isso é uma coisa importante. Em segurança também, quando nós lidamos com quantidades tão pequenas, isso significa menos descarte, menos poluição, menos riscos, menos problemas ambientais. Então, tudo isso está embutido nesse kit. Seria o grande mérito deles. Mas vocês vão dizer: mas parece um brinquedinho, eu compro nas casas de brinquedo, é muito divertido. Jamais, não faça essa comparação. Cada reagente químico que está aqui colocado foi minuciosamente estudado em termos de desempenho, em termos de estabilidade, em termos de segurança, em termos de preço, em termos de durabilidade. Então, não são reagentes convencionais. E por causa disso, vocês vão estranhar um pouquinho quando falarem: puxa vida, estou fazendo uma reação com ácido sulfâmico. E as pessoas vão dizer: nossa, ácido sulfâmico? Eu nunca vi isso no meu curso de Química. Por que esse professor não usou ácido sulfúrico? Bem, o ácido sulfúrico... Deixa eu achar o ácido sulfâmico primeiro. Aqui está. O ácido sulfâmico é esse sólido branco. Ele é estável, posso cheirar, não tem cheiro nenhum. Eu guardo aqui no frasquinho, daqui a 10 anos ele está aqui. Não vaza, não cheira, não explode, é estável. Ácido sulfúrico, se cai uma gota na sua mão, você tem um buraco. E uma lesão que vai te levar para um hospital. Se espirra no seu rosto, você está com um problema seríssimo. Se você ingerir, você morre. Então, não há como comparar isso com ácido sulfúrico. É por causa disso que não uso ácido sulfúrico, nem clorídrico, nem nítrico, aqueles ácidos que estão nos livros texto. No lugar deles, aparecem esses ácidos estranhos. Ácido sulfâmico, que não é nada estranho. É NH3, amônia e SO3. Juntando os dois, você tem NH3, SO3. É um ácido estável, sólido, que tem a mesma função que o ácido sulfúrico, mas não é tóxico. Então, todos os reagentes aqui foram planejados para serem seguros, eficientes e substituírem todos aqueles que tornam os laboratórios mal cheirosos e perigosos. Então, esse kit é absolutamente seguro. Até o limite de tolerância foi estudado. Por isso que nos kits individuais, a gente coloca 50, 100 miligramas, só um fundinho. As pessoas falam: são pão duros, por que colocar tão pouquinho? Esse pouquinho, para nós, é suficiente para 10 experimentos. E se acontecer algum acidente, não vai acontecer nada, porque está muito além, muito longe do limite de segurança. Então, se é um adolescente, se é um jovenzinho que vai utilizar esse kit, ele não corre risco. Agora, se ele usasse uma ampolha de ácido sulfúrico, bem, eu também não usaria isso no laboratório. Então, esse kit foi planejado. Cada reagente está sendo embalado em frascos com uma vedação perfeita para não entrar gás nem umidade. Estão rotulados, todos eles aqui têm uma função nesse experimento. Outra inovação nossa é esse tubinho, que eu chamo de microtubo. Ele é transparente, eu posso fazer as reações aqui dentro. E o que tem de interessante nisso? Eu não preciso usar um tubo de ensaio enorme, de vidro, que pode explodir, arrebentar e cair. Isso aqui eu faço uma reação usando meio mililitro, fecho e pronto. Está aqui, posso agitar e realizo o experimento. Alguém vai dizer: mas tão pouquinho assim? Que graça tem? É um engano. Todos os laboratórios de química e de biologia hoje só usam esse material.
nós não usamos mais tubos de ensaio. Todos os experimentos são feitos nessa escala, exatamente na escala desse kit. Portanto, ao utilizar esse kit, vocês estão entrando num verdadeiro laboratório moderno de química. É assim que é um laboratório de química hoje. Certo? É por isso que nós estamos usando esses pequenos tubos. Para fazer transferência de gases, temos umas montagens interessantes que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tudo isso foi adaptado, estudado para isso. Para fazer transferências de gotas, existe esse tubinho de refrigerante, que eu dobro e pronto. Coleto uma gota e posso jogar fora se quiser. Se não quiser, tudo bem, uso de novo, não tem problema. A minha espátula é um agitadorzinho de café. Simples, barato, funciona muito bem, posso descartar, posso utilizar à vontade, né? Então, são reagentes simples, de baixo custo, muito eficientes e, o mais importante, seguros, absolutamente seguros. E é por isso que esse kit precisa ser exercitado, porque agora não há mais desculpa de não ensinar química e de não aprender química experimental. Nós temos segurança, temos qualidade, temos conteúdo. Então vamos lá para o nosso kit. Este kit de química que vocês estão vendo aqui, todos os reagentes já estão acomodados direitinho, já acabei de descrever para vocês, né? Eles estão todos sólidos, não tem nenhum líquido. Eu não tenho nada contra líquido. O problema de lidar com líquidos é que líquidos vazam e gases também. E um vazamento num kit desse é fatal. Você vai ter uma meleca, tudo cheirando mal, grudento, né? Compromete a durabilidade e a segurança também. Então, é tudo sólido, não higroscópico, estável. Além disso, nós temos um multímetro analógico, bem de baixo custo, mas funciona muito bem, que pode ser usado em casa, dá para medir potencial, corrente, todas as coisas domésticas. E aqui também serve para nós, é um custo baratérrimo. Então, também nós temos isso no nosso kit. E veja que o próprio kit foi montado para ser um laboratório. Então tem aqui o suporte dos microtubos que eu coloco aqui, olha. Aí eu coloco os tubos e vou fazendo experimentos aqui dentro. Então meu laboratório é esse pedacinho. Então todo o espaço que eu preciso para trabalhar está aqui. E um lugar para descarte, para jogar coisa fora. Só. Tá? Facílimo de utilizar, né? Então, sobre os experimentos desse kit, nós estamos abordando o primeiro contato com a química, que é a natureza elétrica da matéria. Então, nós começamos justamente com esse multímetro para medir condutividade das substâncias. Alguém vai dizer, mas por que disso? Porque a primeira informação que se busca na química é saber se as espécies são neutras, átomos ou moléculas, ou se são carregadas, se são íons. É muito importante isso para a química. E para saber se uma substância forma íons, espécies carregadas, o que nós fazemos? Nós colocamos um tubinho e medimos a condutividade. Íons em solução aquosa conduzem eletricidade, então aparece corrente. Quando não se formam íons, não passa corrente. Então, o ponteirinho indica nada de corrente, ou uma resistência muito grande. Então, o primeiro contato que nós temos com a matéria é saber se tem íons ou não. Essa é a razão do experimento 1. Depois nós falamos de solubilidade. Solubilidade, o que vem a ser? Vem a ser, você tem um sólido, você coloca num solvente, o solvente tem que ser capaz de retirar todos os constituintes do sólido e rodeá-los, formando o que nós chamamos de solvato. O solvente solvata o íon. Quando o solvente consegue envolver todas as espécies, o sólido se dissolve, passa para a solução. Quando o solvente não é capaz de solvatar todo o íon permanece grudado no sólido. Então, solubilidade depende da solvatação.
da capacidade do solvente de estabilizar um íon ou uma molécula. Então, substâncias muito solúveis são bastante solvatadas. Substâncias pouco solúveis são pouco solvatadas. Esse é um princípio importante. Liberação de gases, nós vamos mostrar que muitas reações químicas levam à saída de gases, gás carbônico, amônia. Nós vamos testar esse experimento. Vamos fazer reações de transferência de elétrons, justamente aquelas reações que fazem mover o nosso dia a dia, a nossa bateria, o nosso carregador, as nossas células, enfim. Tudo que acontece, que produz energia, tem um elétron passando. Nós vamos ver essas reações. Depois nós vamos ver reações de complexação, em que um íon metálico irá reagir com outros componentes, que eu chamo de ligante, formando íons complexos. E, finalmente, nós vamos mostrar uma reação química, explorando a variação térmica. O que acontece, por que a reação libera ou consome energia. São coisas importantes que nós vamos abordar nesse kit. O foco central está nas reações químicas. Existe uma série de recomendações muito importantes. Em todo laboratório científico ou de química, leitura. Temos que ler todo o procedimento. Jamais fazer um experimento sem ter lido o roteiro, sem ter se preparado. Aí sim existe risco, porque você está lidando com ciência. Então é importante saber o que você vai fazer, como e por quê. Tem que ser lido esse roteiro. Então é muito importante a organização, né? A limpeza dos materiais, não pode estar uma bagunça, importante. A mesa do trabalho, a própria caixa é o laboratório. E o que o kit não fornece? Coisas triviais, papel, toalha, uma tesoura, coisas, um durex, uma fita adesiva, coisas desse tipo, porque se consegue em qualquer lugar. Mas é muito importante ter uma tesoura, uma tesourona de preferência. Eu vou explicar por quê. Tá? É muito útil. Outras dicas importantes. Os reagentes têm que estar sempre fechados. Veja que são muitos reagentes. Então, nunca se usou, pega um pouquinho de amostra, depois fecha. Outra coisa muito importante, não troque as tampas, porque você contamina. E o mais importante de todos é isso aqui, ó. Dá uma batidinha. Por quê? Porque os reagentes vêm deitados. Então, na hora que você abrir o reagente, tem um monte de muito sólido na tampa. Então, você abre e vai cair tudo. Então, como você vai trabalhar com ele de pé, você dá uma batidinha para que o sólido vá para baixo. Aí você pode abrir. Nunca abra um frasco sem dar uma batidinha antes, porque você pode ter uma surpresa, vai tudo na sua mão, certo? Então, essa precaução é muito importante. A outra coisa importante, né, para utilizar o microtubo, a quantidade que eu coloco está indicado aqui, é uma pontinha de espátula, uma coisa mínima. Eu coloco, pronto, e dá esse efeito aqui, um escândalo, uma reação incrivelmente colorida. Conta-gotas está indicado aqui. Basta dobrar um tubinho, mergulhar, pingar e funciona bem. Muita gente acha que vai funcionar sem nada. É importante dobrar. Essa dobra, olha. Dobra, faz uma dobra e você aperta nessa dobra. Pressionando nessa dobra, você aspira o líquido e empurra. Então, muita gente responde, não funciona, porque eu tento usar direto, não é para usar assim, é para dobrar e apertar. Não tem erro, facílimo. Para ler no multímetro, o multímetro está aqui, lê resistência, potencial, corrente, você escolhe, né? Nesse kit em especial, nós não temos o jacarezinho, nós temos que fazer por contato, funciona, né? Oscila um pouco a medida. Se vocês tiverem possibilidade, nos outros kits, vão vir uns jacarezinhos assim. Aí facilita, é só fazer a ligação. Mas não precisa, basta encostar no fio e você faz a medida, como estou indicando aqui.
Veja que houve uma mudança importante em relação ao kit antigo. No kit antigo, nós usávamos esse design, 2 alfinetes para medir, servindo dos 2 eletrodos. Funciona bem, mas muita gente espetava as mãos e muita gente achava muito complicado de ficar manuseando esses 2 tubinhos. E depois, muita gente encostava as 2 agulhinhas e dava curto. Então, não funcionava o experimento. Qual foi a grande novidade? Que é muito simples. E não sei se vai dar para enxergar, mas acho que aqui enxerga melhor, né? Nós colocamos nesse experimento, no tubinho, deixa eu tirar aqui, neste Eppendorf, ou neste tubinho. Okay. O grande segredo é isto aqui, olha. Este é o grande segredo. A gente tem que pegar um canudinho desse que vocês estão recebendo, corta um pedacinho, não deixa muito grande, 3 centímetros é suficiente. E põe aqui dentro. Para quê? É porque aí você pode pegar um fiozinho de cobre bem fininho, fiozinho elétrico, bem fininho, vocês nem vão enxergar porque é muito fininho. E coloca um dentro do tubinho. E dobra para fora, assim, deixa ele com a orelha caída, assim, bem caída. Ele fica um ganchinho. E coloca outro fiozinho por fora do tubinho, também com a orelha caída. E aí põe a solução, coloca a água, coloca o sal e fecha. Pronto. A nossa celinha está montada. Só isso. A orelhinha tem que ficar de fora. Está aqui. Né? Como indicado aqui no desenho. Okay? Qual é a função desse tubinho? Esse tubinho impede que os eletrodos, os fios de cobre, se encontrem. Com isso, eles formam uma ponte salina ou um isolamento. Não há chance de dar curto. Então, é só fazer isso. Colocar o tubinho, os 2 fiozinhos e fecha. Pronto, já pode medir direto no multímetro. Põe a resistência 1 vezes 1, 1K, nada é 1000. Vocês vão ver a medida facilmente, só encostar e medir. Tá? Então, como está indicado aqui, é facílimo. Para medir pH, também a coisa é muito, muito simples. Vocês vão pegar essa folha de papel indicador, que está aqui. Vocês receberam um pacotinho cheio de fitinhas indicadoras. Então, vocês simplesmente mergulham, como está aqui dentro, no tubo, e compara com a escala, como está indicado aqui. Existe uma pequena distorção de cores, problema tipográfico, mas dá perfeitamente para medir o pH aproximando as cores, ficar um pouquinho mais fracas do que deveriam. Então, é fácil medir pH também. Para testar vapores, tem 2 formas. Ou você pega um pedaço de papel, faz uma impregnação, expõe os vapores ao papel, como está aqui, né? Ou você usa uma fita de pH direto, também é mais fácil. E vocês medem também, detectam os vapores. Então, isso também é muito simples. Outra coisa importante, aqui é complicado, né? Nesse sistema que vocês estão vendo, está indicado aqui no próximo slide, está aqui, olha. Essa é a grande invenção, eu realmente acho uma grande invenção, que não existe comercialmente, essa invenção desse kit. Como que funciona? Nós temos o reagente, aqui às vezes eu uso um barquinho ou não, vocês vão dizer, mas que barquinho, que coisa estranha. O que é um barquinho? Então, nós vamos misturar carbonato com ácido, vai gerar gás carbônico, que é recolhido com hidróxido de bário, formando carbonato de bário, precipita. Então, dá para ver todo o ensaio. É que na hora que eu junto o sólido, já começa a reagir. Então, eu vou ter menos de 1 segundo para fechar a tampa e para borbulhar. Dá certo, mas tem que ser rápido. Juntou, fechou e mediu. Existe uma técnica simples, que é essa daqui. Você pega um tubinho, uma tesoura e corta. Como eu fiz. Esta coisa pequenininha que vocês estão vendo, é um barquinho. É uma pontinha
de microtubo. Então, o que nós fazemos? Nós misturamos o sólido aqui dentro, carbonato de sódio, colocamos o ácido dentro desse tubinho aqui, olha, na cavidade menor, com ácido, nós misturamos o sólido. Se você não agitar, não acontece nada. Você fecha, dá uma puxadinha nesse fio para ela vedar bem, puxa assim, ó, pouquinho, bem pouquinho, só para ficar firme. Aqui já tem hidróxido de bário, então a hora que você fizer isso, fizer uma agitaçãozinha, o sólido e a solução vai reagir, vai ser gás carbônico, o gás carbônico vai reagir com o hidróxido de bário. Então, vai funcionar. Então, funciona bem, é um experimento que não falha, mas tem que ter técnica, tá? Com prática, vocês não precisam usar o barquinho. É só inverter do lado, pôr sólido, fechar do lado e depois inverter. Mas pode usar barquinho sem problema, tá bom? Funciona muito bem. É um experimento simples para detectar gás carbônico. Qualquer experimento com gases pode ser feito com esse esquema. Pode gerar cloro, gerar hidrogênio, gerar amônia, SO2, qualquer gás você pode fazer com esse esquema. Aliás, esse experimento de detecção de gás carbônico é o experimento usado por Lavoisier para mostrar que a respiração é um processo de combustão. Ele fez exatamente isso. Detectou gás carbônico com hidróxido de bário, forma um precipitado bem definido. Então, o segredo desse experimento está nesse ponto aqui, ó. Não deixar ter vazamento. Se tiver vazamento, não dá certo. A outra coisa, o tubinho tem que estar bem seco, esse capilarzinho, porque se tiver líquido, o líquido não vai deixar o gás passar. Então, tem que tomar muito cuidado de deixar o tubo sequinho. Caso esteja úmido, dá uma agitadinha, aspira o líquido, depois usa. Senão não vai funcionar. Essa é uma experiência simples da reação de um fio de cobre com prata. É um escândalo, vocês vão ver que é um fiozinho tão pequeno de prata, de cobre, que a gente mal consegue ver. É um fiozinho de nada de cobre, é uma coisinha assim, impossível de ver. Mas vocês colocam aqui dentro e um microcristalzinho de prata, quase que nem enxerga também. E de repente é esse escândalo, aparece um monte de produto. É algo interessante. Você vê o depósito de prata esponjosa sobre o cobre e o cobre vai desaparecendo. É uma reação de óxido-redução, redox. Então é um experimento bonito, só que leva 5 minutos. Você mistura, não aconteceu nada, você fica chateado, larga aqui. Aí vai tomar um cafezinho, quando vocês voltam, é esse escândalo. Está todo um monte de prata formada. Esse experimento é um experimento novo, que só tem nesse kit já reformulado. E eu acho muito bonito, porque é muito simples. Então, é exatamente igual a medida de condutividade. A gente abre. E o que nós vamos fazer é pegar um fiozinho de magnésio, uma fitinha de magnésio, que já foi cortada para uma largura própria, para ela passar dentro do capilar. Opa, deixa eu pegar bonitinho, está aqui. Então, esse é um fiozinho de magnésio. Dobre ele em ângulo bem vertical, bem inclinado, assim, quase um gancho. Então, dobrando quase um gancho, coloque bem no meio do capilarzinho que está aqui dentro. E pronto. Só pôr a solução de sal, cloreto de sódio, e fechar. Pronto. Aí você pode ter uma aba solta e outra aqui, como está indicado aqui, olha, magnésio e cobre. Põe no multímetro, você vai ler o potencial, aqui na escala de volt. Então você muda a voltagem para voltagem DC, coloca 10 volts de fundo de escala, e vocês vão medir o potencial. Dá para medir muito bem o potencial dessa pilha. Tá? É uma pilha eletrolítica. Vocês podem passar para a corrente, vocês vão medir a corrente em miliamperes. Então,
Esse é um experimento bonito, vale a pena fazer e ler o texto, porque vocês vão entender como que funciona uma pilha, uma bateria, uma célula eletroquímica. Tem uma variante desse experimento que depois que vocês fazem essa montagem, vocês pegam um pouquinho de sulfato de cobre e colocam aqui dentro. Então, nessa variante, colocando sulfato de cobre, vocês vão ver que aumenta o potencial, porque muda a reação, em vez de hidrogênio é cobre. Tá? Então, esse experimento também é bonito e fácil de fazer, ilustra bem uma reação eletroquímica. E tem uma última reação, que não está aqui, e que eu vou mostrar para vocês. Essa está no roteiro, eu vou chamar a atenção. Essa reação deve ser feita em dupla, porque eu acho que não tem material suficiente para todos. Está só no roteiro novo, no kit novo. Mas é uma reação muito interessante. Aqui nós temos tiocianato de amônio, vocês estão recebendo este material nos kits. Vocês vão usar tiocianato de amônio, vão usar hidróxido de bário, também estão recebendo no kit. Vão utilizar também um sal de ferro. Olha que no kit vocês estão recebendo um refil de hidróxido de ferro. Use o do refil. Aquele reagente antigo provavelmente está estragado. Então tem que ser usado o novo reagente para esse kit. E vamos usar uma solução de um pouquinho de sulfato de amônio, que está aqui. Sulfato de amônio está aqui. São esses 4 reagentes. Bom, nós vamos fazer uma reação entre 2 sólidos. O primeiro sólido é tiocianato de amônia, NH4SCN. O tiocianato de amônio, posso pôr um pouquinho aqui direto. Ok. Veja que eu estou segurando pela tampa, não aqui. Tá? E aí eu vou pôr um pouquinho de hidróxido de bário. Eu posso colocar direto, sem agitar. Eu ponho uma quantidade um pouquinho mais generosa, uma espátula e mais um pouquinho, mais ou menos na mesma proporção. São 2 sólidos, como vocês estão vendo aqui. Aí eu fecho. Tem que fechar bem e agito. Chega um dado momento que você não agita mais, porque o sólido se liquefaz. Então, o que nós estamos vendo aqui é um líquido. O sólido desapareceu. Então, por quê? Porque forma água. E o produto se dissolve na água que é da reação. E libera amônia. A reação está descrita no roteirinho. Tá? Então, para testar a propriedade da amônia, a saída da amônia, eu umedeço um papel indicador e vejo aqui. Vocês vão ver que já está ficando verde, azulado, olha. Rapidamente vocês veem a mudança de cor. A outra coisa interessante é que se vocês sensoriarem aqui, está gelado. Forma cristais de gelo na superfície. Você sente melhor colocando no rosto. É gelado mesmo, bem gelado. Então dá para ver, é uma reação endotérmica. Isso é algo diferente. E agora eu vou testar bário e tiocianato aqui. Para testar bário, eu vou fazer uma solução de tiosulfato, de sulfato de amônio. Eu quero ir um sulfato. Bem pouquinho. Fecho. Coloco água.
Então, uma solução límpida, agito bastante. Então, preparei uma solução de sulfato de amônio. Aí, o que eu faço? Eu pego um capilarzinho desse. Muito bem, dobro. Só vou mergulhar a pontinha, nem vou aspirar, só mínimo, quantidade mínima de solução. E coloco aqui dentro. Vocês veem na hora a reação do sulfato de bário. Uma reação muito intensa. Então, tem bário. E vamos fazer o mesmo teste agora para tiocianato. Como é que eu provo tiocianato? Tem uma reação muito característica que é com ferro. O tiocianato reage com ferro, formando um complexo de ferro-tiocianato. Então eu ponho um pouquinho de... bem pouquinho, coisa nada, mínima. Quase nem dá para enxergar, tão pouco. Isso. E coloco um pouquinho de água. Faço uma solução de sulfato de ferro 3. Esse sulfato de ferro é bom trocar. O antigo já não está funcionando bem. Tem que colocar o reagente de refil que eu forneci. Então, tiocianato. Aí eu pego um pouquinho daquela solução de bário que eu fiz agora há pouco, de tiocianato de bário, bem pouquinho, só para sujar a pontinha. Nada. Uma quantidade mínima, olha. Uma gota. Misturo. Opa. Deixa eu agitar um pouquinho. Essa cor vermelha é o tiocianato de ferro. Usando as reações, eu posso mostrar que isso é tiocianato de ferro. Olha a cor bonita. É bem vermelha. Uma cor bem púrpura. Bom, o que vocês podem ver, esse é meu último slide, é que se não tiver sucesso na primeira, continue tentando. Às vezes falha, às vezes tem problemas, vocês trocam os reagentes, mas química é isso. Ela acaba dando certo, ok? Então, essa última experiência é uma das experiências mais bonitas desse kit. Tem que ser bem feito, com calma, e vale a pena. Você vai estudar termodinâmica de reações, caráter isotérmico, endotérmico, liberação de gases, reação de precipitação de bário e reação de formação de complexos, num experimento só. Por isso que é muito interessante. Tá? Então, mais ou menos, eu corri durante o procedimento todo. Esse procedimento leva 4 horas de execução, por isso que eu não vou fazer todas as etapas, eu só fiz isso porque é novo. Ele nunca foi feito antes. Tá? Mas o que vocês precisam de aprender para manipular esse kit é simplesmente adicionar, agitar, usar o multímetro. Não tem grandes segredos. Tudo bem? Então, eu acho que é um belo desafio. Todo o material está disponível. Vejam que eu estou fornecendo um kit de reposição que vem frascos cheinhos. Vocês estão vendo que eu uso tão pouquinho que um frasco desse dá tranquilamente para 20 pessoas. Ainda sobra. Então, basta usar uma espatulinha só. Ok? É tranquilo. Com isso, dá para cumprir todo o programa. Eu acho que se vocês forem executar todos os experimentos, vai demorar muito tempo. Então, é importante selecionar os tópicos, veja os mais interessantes. E se vocês tiverem tempo, mais, enfim, possibilidade de utilização do horário, tudo bem, vai com calma, devagarinho, executando, vale a pena. Fechando esse kit, vocês viram tudo que existe sobre reações químicas. Esse é o objetivo deste kit. Tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima vez.